Boa noite, na paz do Senhor. Boa noite, na paz do Senhor. Amém. Hoje a Márcia está aqui do meu lado, representando todas as mães, né? Ela que é a mãe dos nossos filhos, né? E vocês, hoje é o Dia das Mães. Por isso que ela está aqui fazendo o programa junto com o pastor Gênesis. Ela tem um louvor, nós vamos ter um louvor que vamos cantar juntos daqui a pouco, não é? Mas agora, né, eu quero parabenizar todas as mães do Brasil, você que está aí, não é? O filho, a filha, os netos, bisnetos, não é? Hoje é dia de festa à distância, né? Porque, infelizmente, esse período que nós estamos em quarentena, não é? Estamos também precisando de nos preservar, então cada um vai ficar à sua distância. Muitos filhos têm que estar parabenizando, cumprimentando suas mães à distância, mas não importa. Importa é que você está lembrando da sua mãe, né? Querida mãe, que te criou, que te, né, deu tudo que você tem, tanto educação, né, como saúde, porque depende muito da nossa criação, a saúde que temos hoje. Estou agradecendo a presença de todos, né? Estamos vendo aí muitos irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela sua presença. Nós vamos estar orando, eu quero continuar orando pela nossa amada irmã Elzira e seu esposo Osias. A irmã Elzira está, como disse a Fabiana, nas mãos de Deus, só um milagre, não é? E servimos um Deus de milagre, né? Eu quero agradecer a Deus, a minha irmã já está melhor, quase já em ponto de voltar a trabalhar, mas ela mesma vai fazer o agradecimento a vocês, né? Já saiu daquele estágio crítico, já está melhor, graças a Deus, né? O pastor Alexandre também, que nós pedimos oração, cunhado do pastor José Pedro Mateste, já está melhor também, né? Louvado é o Senhor. E assim nós estamos vencendo as nossas lutas, né, no campo dessa batalha contra esse vírus. Mas a nossa irmã Elzira ainda está carente do nosso clamor, e eu quero que nós agora comecemos esse trabalho orando por ela, orando pelas suas filhas, que você imagine, né, como estão suas filhas nesse Dia das Mães, vendo a sua mãezinha lá nesse estado crítico. Mas ela está nas mãos de Deus, como nós também estamos nas mãos do nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração juntos agora, em nome de Jesus, em favor da nossa irmã Elzira. Sobretudo ela vai ser o foco da nossa oração, que será estendida também ao nosso irmão querido Osias e a todos que têm um familiar que se encontre nesse estado. Vamos clamar o nosso Deus agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos agora unidos, os teus filhos onde estão, estamos unidos pela tua serva irmã Elzira, te pedindo a tua intervenção, te pedindo esse milagre que a tua serva Fabiana diz que ela precisa de um milagre. Eu sei que muitos outros também precisam, mas agora, Pai, nós estamos focando a tua filha, põe a tua mão, visita ela agora nesse instante, Pai. Trabalha, reverte esse quadro, porque tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, meu Pai Celestial, em nome de Jesus, dá um refrigério agora à tua serva, Pai, porque eu sei que tu és poderoso para fazer isso. Esse é o nosso clamor em favor da tua serva, em favor do teu servo Osias e em favor daqueles que o teu povo, ou aqueles que têm um querido nesse estado, precisa do teu socorro também, ó Pai. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos. Agora, Pai, eu quero orar por todas as mães do nosso país, do nosso ministério, da tua igreja na terra. Abençoa as tuas filhas. Hoje é comemorado o Dia das Mães. Que bom que nós separamos um dia para te agradecer pela vida daquela que dá a sua vida pelos filhos, que deu a sua vida por nós e que não mediu esforços para que nós chegássemos aonde estamos. Abençoa grandemente elas, consola, conforta, não deixa, Pai, que lhes falte a alegria desse dia, e se por algum motivo alguma não está podendo se alegrar, que o Senhor abençoe o seu coração, console. Assim nós oramos e assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus.
e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, não é? Nós estamos aqui para louvar. Olha, irmãos, hoje eu quero convidar vocês para cantar o hino de número 459 do Cantor Cristão. Esse, eu diria que é o hino da irmã Gessi. Ela gosta de cantar esse hino, mas como ela não pode estar aqui conosco, então nós vamos ter uma voz guia, não é? E você aí abre o seu cantor, pega o seu cantor. Eu vou dar um minutinho para você pegar o seu cantor, porque nós agora estamos cultuando. Nós estamos agradecendo a Deus pelas nossas mães. A minha mãe já está com o Senhor. Mas se você não sabe, você vai saber de algo sobre a criação desse dia. Então você que já tem a sua mãe que partiu, está com o Senhor, pode celebrar esse dia também e você vai ver porque daqui a pouco, se é que você já não sabe, né? Então, nós vamos louvar o 459 do Cantor Cristão. Amém? Vamos louvar? Companheiras é o nome deste hino, amém? Adoremos. Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas, zelo pela luz. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães e filhas, a servir ao Salvador. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança e cumprirmos o dever. Vamos, unidas pelo amor, como esposas, mães e filhas, a servir ao Salvador. Sempre firme na esperança e na fé do Salvador, imploremos sua graça para vivermos em amor. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães e filhas, a servir ao Salvador. Amém? Então louvado seja o Senhor, viu, irmã Gessi? A gente sentiu sua falta, que sempre puxou esse louvor na igreja. Agora, irmãos, nós ainda vamos louvar o Senhor com o 380 do Cantor, amém? Esse é mais conhecido e mais fácil, né? Mas vai falar de amor também, não é? Qual adorno desta vida é o amor, não é? E quando nós vamos falar do Dia das Mães, com certeza o que norteia, o que permeia esse relacionamento é o amor, amém? 380. Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas. Desculpa, saiu errado. Pelejando junto à cruz. Vamos todas, sempre unidas no Senhor, como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Somos fracas, bem sabemos. Não saiu aqui, falhou, meus irmãos. Mas eu vou tirar o hino certo. O computador não está obedecendo, mas ele vai obedecer. Amém? Louvado Deus, Senhor. Trabalho ao vivo é assim mesmo, né? Como esposas, mães ou filhas, trabalhemos.
Eu pedi o 380, saiu esse, viu, irmãos? Desculpe aí. E eu não estou conseguindo parar, né? Esse hino ele é um pouco diferente do outro, né? Mas tudo bem. Amém. Louvado é o Senhor. Eu vou tirar o louvor, porque esse louvor nós já cantamos. Eu queria o 380, mas eu não estou conseguindo puxá-lo, né? Mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus nós vamos conseguir sim. Amém? Vamos ver aqui esse 380. Eu pedi o 380 e saiu esse, né? Louvado a Deus, Senhor. Mas qual o adorno desta vida é o amor. Qual o adorno desta vida. Amém, irmão? Desculpe aí. Uma pequena falha aqui. Eu pedi o 380 e não saiu. Louvado a Deus, Senhor. Irmãos, não conseguimos cantar o 380, o meu computador não está respondendo. E eu preparei com calma aqui, mas não estou conseguindo não é? Está aparecendo o 380, eles estão cantando o 380, mas o 300, qual o adorno desta vida é o amor. Peraí, mas está certo, por que eu não estou? Peraí. Desculpe aí, irmãos, eu acho que está certo, né? Qual o adorno desta vida? Oh, Jesus, foi eu que falhei, irmãos, desculpe. Vamos louvar, não é? Vamos louvar. Aí foi o pastor Gênesis que confundiu com outro hino que acabou, né? Mas vamos lá, vamos lá. Desculpe, irmão, desculpe, pastor Gênesis. É o amor, alegria concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meu amor não suspeita, não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois nós temos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcho mar do amor, ainda quando for custoso, do-te amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te dê por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo
pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostre amor, mostre amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama. Onde reina o amor. Amém, amados? Uma pequena distração minha, eu pensei que estava repetindo, mas já era o louvor. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, nós vamos ler agora um texto. Eu vou ler apenas alguns versículos, não todos, mas é o capítulo 31 do livro de Provérbios. O capítulo 31 do livro de Provérbios. A seguir, começamos aqui falando sobre a mulher virtuosa. Eu vou ler alguns versículos, porque quando se fala de mulher virtuosa, não é um texto apropriado para o Dia das Mães, porque essas mulheres são, sem sombra de dúvida, virtuosas, não é? E nós vemos aqui, amados, nesse texto escrito no livro de Provérbios, está fechando o livro de Provérbios. Então, aqui começa: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e atarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. E aí vai até lá no finalzinho, que diz assim: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Esse é o texto que eu reservei para ler para você, mamãe, porque você tem sido no seu lar, para o seu marido, para a sua família, aquela mulher virtuosa. Eu tenho esse privilégio, a minha esposa é uma mulher virtuosa, não é? Se eu falar da minha sogra, a irmã Usana, que já descansa no Senhor, uma mulher virtuosa, como criou os filhos, o amor, a dedicação, não é? Como a Márcia. E o que eu me alegro é ver a minha filha, Márcia Cristina, seguindo os mesmos propósitos, dedicando-se aos filhos, aos netos, como a minha esposa faz até hoje, como vocês também fazem, graças a Deus, não é? Essa cumpre verdadeiramente a missão de mãe. Louvado seja o Senhor. Mas agora eu quero te convidar, amados, eu tinha pedido para todo mundo se prepararem para um louvor, não é? A irmã Márcia, nós todos vamos cantar. No ano de 1975, a irmã Márcia fez essa gravação. Nós vamos ouvir a gravação com a voz de 1975 e vamos cantar juntos. E essa já é a primeira homenagem da irmã Márcia às mães, né? Esse louvor. Só que agora vamos todos nós estarmos agradecendo a Deus
pelas nossas mães, não é isso? Mesmo você que a tua mãe já partiu, você vai cantar também, não é? Então vamos agora louvar ao Senhor. Eu vou ter que talvez melhorar aqui tá baixinho esse disco. Você treinou? Dá para cantar. Vamos cantar juntos agora? Mamãe, mamãe querida, receba esta canção que eu fiz só para ti. É a minha gratidão. Se hoje estou cantando, obrigado, mãe querida. Tudo já sofreste em favor da minha vida. Que você seja feliz na estrada desta vida. Que Jesus te abençoe, minha Santa Mãe querida. Que Jesus te abençoe, minha Santa Mãe querida. Aleluia. Glória a Deus. Mamãezinha querida, receba esta canção. Aleluia, Jesus. Que eu fiz só para você. Glória a Deus. Esta é minha gratidão. Sabe, mamãe, se hoje estou cantando, obrigado, mamãe querida, por tudo que já sofreste em favor da minha vida. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu te agradeço. Glória a Deus. Obrigado, mamãe querida. Que você seja feliz na estrada desta vida. Que Jesus te abençoe, minha Santa Mãe querida. Que Jesus te abençoe, minha Santa Mãe querida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Amém, amados? Vai aí a homenagem da nossa irmã Márcia a todas as mamães que agora estão nos dando o prazer de estar conosco, né, nessa live. Mas ela ainda tem um louvor, mas no final aí vai ser uma homenagem ao vivo que ela vai estar cantando. Agora não é mais em cima de uma música, mas ela está apresentando o seu louvor. Amados, como eu tinha prometido a vocês, eu sei que muitos já têm esse conhecimento, mas é que vai para aqueles que ainda não têm, não é? O Dia das Mães, não é? Minha mãe querida, graças a Deus, já está com o Senhor. Eunice, tem aí parentes meus me assistindo, né? É a avó de vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor, também bisavó, mas já está com o Senhor, descansa no Senhor. Eu tenho alegria, né, de tê-la visto passar para o Senhor, mas nos braços do Senhor. Que é horrível quando as pessoas se desviam do Senhor e partem para a eternidade sem se reconciliar com o Senhor, né? Mas graças a Deus eu tive o privilégio, né, de orar, buscar de Deus a vitória para minha mãe e conseguir, e não só para minha mãe, né? Eu tenho aí a Alba Valéria, que está aí assistindo, Deus te abençoe, minha sobrinha, filha do meu irmão falecido Gerson, que também dormiu no Senhor, não é? Mas graças a Deus, nossos joelhos, nossas orações, irmãos, é muito importante a oração em favor da nossa família, como também a nossa ministração para eles, não é? E graças a Deus, dorme no Senhor, meu irmão, mas a sua família está aí servindo a Deus. Louvado é o Senhor pela tua vida, Alba, porque você tem sido uma guerreira a trabalhar por essa família, né? Louvado seja o Senhor. Mas vamos lá,
como e quando começou a comemoração do Dia das Mães? Eu vou ler para você. Ó. O Dia das Mães tem a sua origem no princípio do século XX, quando uma jovem americana, Anna Jarvis, perdeu sua mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Anne com uma festa. Anne quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães vivas ou mortas. E em pouco tempo, a comemoração e, consequentemente, o Dia das Mães se alastrou pelos Estados Unidos e, em 1914, sua data foi oficializada pelo presidente. Né? Louvado é o Senhor. Né? Tornou-se, então, o Dia das Mães. Esta comemoração começou lá atrás, não é? E continuou. Aqui no Brasil, eu quero ler para vocês que o primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre no dia 12 de maio de 2018. Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, outros também participaram. Louvado seja o Senhor. Então, quando eu disse que eu tenho a minha mãe que já dorme no Senhor, você que tem também, essa data surgiu exatamente para comemorar ou guardar a memória, né, de uma mãe morta. Né? Só que essa filha, né, de maneira solidária, transmitiu essa comemoração ou essa homenagem para as mães vivas. Né? Então, para você que não gostava nem de lembrar essa data não gosto de me lembrar, porque minha mãe já partiu, não é? Não importa, essa data também, ela começou exatamente para as mães que já dormem, viu? Querida Leia, você que já tem a sua mamãe também nos braços do Senhor, e tantos outros, né? Fique se sentindo também, celebrando, porque essa data foi criada exatamente como se fosse assim um consolo para quem já não tem a sua mãe. Mas, amados, eu quero, aproveitando esse dia, como prometi a vocês, estar falando, não é? Fiz algumas anotações exatamente para falar, lembrar de mãe, né? Porque antes de olhar de perto o texto bíblico que funciona como um espelho para a nossa vida, queremos contemplar a realidade de tantas mulheres no mundo de hoje. Certamente conhecemos a história de violência e de resistência que precisam ser lembradas e recontadas para reavivar a esperança na vida para além da morte. Né? Mãe é uma missão. Quando Deus criou o mundo, nós tivemos, e vamos estar daqui a pouco falando da primeira mãe, que foi a primeira mãe deste mundo, né? Mas vamos ver o que disse Deus. Assim disse Deus, está escrito, missão de mãe. A missão de ser mãe, todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação, né? Está lá em 1 Timóteo 2,15. Mãe é a expressão do amor de Deus. Este amor que uma mãe tem pelos seus filhos. Eu fico olhando minhas netas, que agora já são mães também, o carinho, o amor que tem, e a minha esposa pelos nossos filhos e outras mães. Há uma coisa, um amor, não é? O que uma mãe não faz por um filho, não é? Irmãos, de fato, nós comemorarmos o Dia da Mãe, das Mães, é uma homenagem justa, não é? É de valor imensurável, porque o que essas mulheres sofrem, né? Os pais trabalham, os provedores dos recursos, hoje até as mulheres também por falta de recursos, ou de valores suficientes, as mães também saem para trabalhar, não é? Mas a grande verdade, mesmo essa que sai para trabalhar, a sua preocupação está com o seu filho que ficou na creche, ela volta, vai lá, pega e traz, e tem que fazer toda a tarefa da casa, mas os filhinhos
filhos estão lá, né, desfrutando da sua atenção, do seu amor. Eu vou dizer para vocês, as mães, as mulheres são umas heroínas, porque imagine, não é, o que seria de um homem sozinho, sem uma esposa. Por isso que foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma adjutora idônea, quer dizer, capaz. E foi assim que nós tivemos a primeira mãe, né? Mães geralmente preocupam-se em aprender mais com as outras mães. É comum, né? Aquelas que estão começando se aproximar daquelas mais experientes. Ir ao pediatra é um momento agradável, não só por poder avaliar o crescimento da criança, mas também para poder trocar ideias com as outras que certamente estão lá, né? Sem manual que possa auxiliar as mães, o crescimento e aprendizado vem com a experiência própria, somado ao conhecimento alheio. Transcendendo o tempo e o espaço, aprender estas mães famosas, que foram ótimas exemplos, pode ser uma boa ideia, né? Então eu tomei o cuidado de buscar mães que deixaram, pela sua dedicação, experiências para as mães mais novas, né? Vamos começar com a Eva, foi a primeira mãe, não é? Foi ela que começou tudo, e todos nós, não é? Viemos de Eva e Adão, não é? Então não tem como alguém ter uma outra origem que não seja Eva e Adão, não é isso? Ela foi a primeira mãe da humanidade. Sendo assim, não tinha com quem conversar a respeito do assunto. Que coisa interessante, né, mamãe? Você que teve a sua mãe para te ensinar. Imagine Eva, ela só tinha mesmo a inspiração divina, o que não lhe faltou, com certeza, né? Porque o que diríamos de Adão? Ele não passou pelas escolas primárias, secundárias e por aí. Não, mas ele foi feito perfeito, com a sabedoria. E com certeza, Eva também foi planejada por Deus e ela sabia como cuidar dos seus filhos, né? A Bíblia faz referência, pelo menos 3 vezes, a 3 dos seus filhos, né? Que foi Caim, Abel e Sete. Apesar de todo o sofrimento que as mães sentem por causa das escolhas erradas dos filhos, Eva alegrou-se ao nascimento de Sete. É interessante que se nós voltarmos no tempo, vamos dizer, ela está se alegrando com Sete, mas vamos dizer, quando ela foi, junto com Adão, expulsos do jardim, né, ela levou com ela uma promessa. Qual foi a promessa? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela tinha tido uma experiência direta com Satanás, que a induziu ao erro, ela cometeu o erro, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque a obra de Satanás é essa, é nos induzir ao erro, é nos levar a não crer em Deus, porque o que aconteceu? Eva e Adão, eles tinham o privilégio, irmãos, de ter a visita ao entardecer do próprio Deus, que vinha conversar com eles, abençoar eles. Eu imagino aquela alegria da presença de Deus. De repente veio um estranho, não é? Veio um estranho e levou ela a duvidar daquele que tudo lhe tinha dado e que lhe dava tanta alegria. E ela, né, sem vigiar, acabou caindo na conversa errada dele, não é? E cometeu o erro. Mas o que aconteceu? Ela cometeu o erro, mas quando saiu expulsa do jardim, levou a promessa que viria o menino. Então vamos fazer uma imaginação aqui, porque quando Caim nasceu, o que ela disse? Alcancei do Senhor um varão. Vamos imaginar que ela tivesse tido filhas antes, né? É claro que eu estou imaginando, porque quando eu estudei me ensinaram não falar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então vamos ficar só com o que a Bíblia diz, né, irmão? Senão eu vou dizer que eu tive uma revelação, não tive revelação nenhuma. Eu estou tendo uma imaginação, porque a exclamação foi dela, alcancei do Senhor um varão, né? Por certo que ela imaginou, olha a minha semente aí, né? Nascerá um, então viria um que esmagaria, seria o Caim, mas não demorou muito, veio o Abel, não é? Então as coisas não foram como ela certamente pensou. Mas nós vamos perceber que, embora Caim matou Abel e saiu da presença de Deus e montou um grupo fora de Deus, veio Sete
não é? Nós costumamos até analisar, isso é de consenso teológico de uma boa parte dos estudiosos, que quando fala filha dos homens e filhos de Deus, os filhos de Deus se atraíram pela filha dos homens, né? Há um entendimento que eu compartilho dele, de que quando fala isso são os setistas, os filhos de Sete, os descendência de Sete, que ainda estavam na presença de Deus, uma vez que Caim saiu da presença de Deus, não é isso? Mas esse não é o nosso assunto. O nosso assunto é a alegria de Eva, a primeira mãe, né? O que ela disse, né? Alcancei do Senhor. Apesar de todo o sofrimento, as mães sentem por causa de escolhas erradas. Eva alegrou-se no nascimento de Sete. Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Portanto, Caim o matou. Está lá em Gênesis 4, 25. Demonstrando assim profundo respeito em obedecer a Deus na tarefa de trazer ao mundo os seus filhos. Mãe, a tarefa de trazer os filhos. Eu gosto muito quando apresento às crianças de ler o Salmo 127, né? Onde vai falar, não é? Se o Senhor não guardar, os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão, não é? E tá ali falando, e é uma bênção muito grande, né? Porque quando os filhos chegam, é aquela alegria, né? Aquele gozo, oh festa, oh maravilha, não é? E como é bom nós olharmos para Eva, e talvez alguém só tenha crítica para Eva, pois Eva é considerada uma mulher de coragem. Nós não temos muitas informações como foi a sua vida durante a sua existência, mas pelo menos temos esse registro. Ela se alegrou e sabia que uma sucessora dela em algum tempo traria ao mundo aquele que esmagaria a cabeça, porque imagina o ressentimento que ela teve desse indivíduo chamado o diabo, Satanás, né, que a levou, não é, entristecer o coração do Criador. Então, Eva, eu quero parar de falar de Eva e quero falar da lealdade de Sara, não é? Talvez você até diga assim, mas Sara, pastor? Sim, eu quero falar de Sara, não é? Vamos lá. Ela foi a primeira mãe, como esposa de Abraão, ela recebeu a promessa que seria mãe de muitas nações. Olha só, ela seria mãe de muitas nações. Muito bem. Porém, antes precisou exercer sua grande fé, pois era estéril e gerou um único filho em sua idade avançada. Agora imagine, ela tinha 90 anos quando o Isaac nasceu. Soube esperar o tempo do Senhor, sendo leal ao seu marido e ao Senhor, e criou seu filho com amor e retidão, evidenciados pelo caráter de Isaac. Isaac era um homem de caráter, irmãos. Eu sei que ela teve lá um deslize, né? Quando deu Agar para Abraão, mas aqui nós queremos hoje destacar os valores de uma mãe, o que ela produz. Porque os filhos são amados, não é? É muito comum dizer, antigamente, vocês não ouvem isso hoje, nós estamos num período bem avançado, mas antigamente nós ouvia quando um menino era mal criado, era mal educado, dizia assim, não teve berço. Essa palavra não teve berço é porque faltou exatamente aquela educação que o filho precisava ter. E a educação começa como os pais são, irmãos. E nós vemos aqui quem foi Isaac, que homem de caráter forte, louvado seja o Senhor. Mas, na sequência, eu quero falar sobre Rebeca. Rebeca, a determinação de Rebeca. Né? Quem foi Rebeca? Bom, eu estou dando uma sequência, né? Porque Rebeca foi exatamente a esposa de Isaac. Vamos lá. Rebeca foi a resposta às orações dos pais de Isaac. Porém, não podia ter filhos, não é? Se Sara era estéril, Rebeca também era estéril. E Isaac teve que orar para Deus dar um filho a ela 20 anos. Olha aí, irmão, você com a sua esposa, né? Há quanto tempo vocês estão casados? Ah, mas aqui não vai ter filhos. Não diga isso. Isaac orou 20 anos. Abraão esperou 25 anos. Veja quantos anos você já está casado. Não desista. Peça ao Senhor que filhos são bênção do Senhor para o casal. Não é isso? Muito bem. Através do poder da oração, ela gerou gêmeos, não é? Buscando
assertiva em sua determinação, desafiou até mesmo os costumes da época, não é? Então, buscando sempre obedecer a Deus, tornou decisões e mudou rumos, sendo assertiva em suas determinações, desafiando até mesmo os costumes da época em que viveu. Não era costume acontecer o que aconteceu. Vocês conhecem a história de Rebeca? Porque ela tinha um carinho por Jacó, enquanto Isaac estava mais afeiçoado a Esaú. Não é? Não importa que esses costumes que era, mas ela lutou e a bênção que Deus tinha prometido, ela estava exatamente nas mãos de Jacó. Aqui, Rebeca não foi muito prudente, não é? Mas, de qualquer maneira, ela lutou por aquilo que ela queria. Nesse ponto, nós chamamos a Rebeca de uma mulher determinada. Não é? Agora, caminhando para mulheres que servem e devem servir de incentivo para as mães, que nós estamos hoje pregando no Dia das Mães, nós gostaríamos de falar sobre o destemor de Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede está aqui, mãe de Moisés. Seu filho estava ameaçado de morte, tão logo nasceu. Ela escondeu por um tempo e elaborou um plano, colocando-o em um cesto para ser encontrado e criado por alguém que não fosse do seu povo. Moisés foi encontrado pela filha de Faraó e ela escolheu Joquebede para o amamentar e criar. Moisés cresceu, foi levado ao palácio de Faraó e posteriormente tornou-se o salvador do povo hebreu. Irmãos, você não sabe, mas esse filho que Deus te deu, porque lá no Salmo 139, versículo 16, fala que quando uma criança está sendo gerada no ventre da sua mãe, Deus determina todos os dias dele. Deus determina. Então você vai dizer, mas pastor, todos os ventres? Eu diria que todos. Porque Deus tem um plano em cada criatura. Se alguém está desviado, como está no Salmo 58, os ímpios se desviam desde a concepção, nasce e já começa a crer na mentira. Então uma pessoa que não tem as instruções de Deus, irmão, daí a necessidade de nós estarmos pregando o Evangelho, mostrando ao mundo que Jesus é real, que a sua palavra nas nossas vidas é que vai transformar todo desespero, todo desentendimento e tudo que tem destruído as famílias no mundo, não é? Então Deus tem um plano, Deus tinha um plano na vida de Moisés, e tudo concorreu dentro da determinação de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Você, mãe, entenda isso. Ore pelo teu filho, não deixe de orar e busque sempre entender que é seu dever ensinar ele, mas você não ensina só falando. Você ensina vivendo aquela comunhão com Deus. É a presença de Deus na tua vida que vai influenciar a vida do teu filho e que posteriormente os seus netos serão influenciados também. Mas saindo de Joquebede, vamos agora para a Ana, a constância de Ana. Era aquela mulher constante, né? Uma das histórias mais tocantes na Bíblia foi de Ana. Não podia ter filhos, porém orava e sabia que um dia o teria. Ela não desanimou. Imagina, ela tinha uma concorrente que se chamava Penina, não é? Que era outra mulher de Alcana. Essa era uma mulher fértil, tinha muitos filhos. E até zombava de Ana. E ela aprendeu a ficar nos pés do Senhor. Você sabe onde você vai ter a tua vitória contra os teus inimigos? Nos pés do Senhor. Não odeie o teu inimigo, não queira o mal dele, ore por ele e busque o socorro de Deus. A tua ajuda, ela vem do Senhor. Olha, mãe, você que ainda não teve, ou você ainda não pode ser chamada de mãe porque ainda não teve um filho, mas o almeja, saiba que Deus está olhando para o seu opróbrio. Isabel, ela também era uma senhora idosa, né, que foi, nasceu dela o precursor de Jesus, o João Batista. Então imagine você, mas vamos deixar Isabel mais para frente, não é? Vamos continuar com Ana, né? Foi abençoada e o tempo chegou, dando ela à luz um menino, o qual entregou a Deus, levando-o à sua casa, assim que foi desmamado, cantando louvores a Deus,
Por isso nasceu o profeta Samuel, um dos grandes profetas, não é, do Antigo Testamento. E ele não era temido só pelo povo de Israel, não. Por todas as nações vizinhas tinha o maior temor e respeito por esse cidadão. Porque, irmãos, quando um homem agrada a Deus, até com seus inimigos ele tem paz. É uma coisa difícil de explicar, né? Porque eu não posso ter inimigo, não posso ter inimizade contra ninguém. Mas alguém pode ter a inimizade contra mim, mas eu não posso retribuir com a mesma moeda. A Bíblia nos ensina a amar, né, aos inimigos, a fazer bem àquele que nos faz mal, orar pelos que nos caluniam e perseguem. E é dessa maneira que o homem deve viver, o homem de Deus, para que ele possa influenciar a região ou lugar onde ele reside. Amém, amados? Mas depois da constância de Ana, vamos falar sobre a humildade de Betseba. Quem foi Betseba? Não é? Vamos aprender aqui. Sua vida foi marcada por um erro. Nós conhecemos o erro terrível de Betseba, não é? Mas isso não foi motivo para desânimo. Ela foi forte, valente e fiel ao seu marido. E deu à luz a um dos homens mais sábios que o mundo já conheceu, o rei Salomão. Como é que pode, né? O filho desta mulher é que foi o sucessor de Davi no trono e fez um grande reinado, não é? Louvado é o seu encontro, esteve nos pés do Senhor. Aí está o segredo de um homem vitorioso. Enquanto você estiver nos pés do Senhor, buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, você vai ser um homem abençoado. É desta maneira que Deus nos quer, porque Ele quer, através de nós, influenciar outras vidas também, tá certo? Né? Então tá lá, o rei Salomão, ela é citada na genealogia do próprio Jesus Cristo, descendente do rei Davi. Mateus 1,6. Obediente a Deus, ajudou seu marido e filhos a manter o reino a salvo. Está em 2 Samuel 12, do versículo 24. Agora sim, agora eu quero falar sobre Isabel. Isabel também, outra estéril, misericórdia, que Deus abençoe, mas parece que Deus faz coisas acontecerem, né? Como se fosse assim para impactar mesmo, né? Esta mulher, Isabel, foi fervorosa, que também não podia ter filhos, era fiel e obediente e passava seus dias servindo a Deus. Na sua velhice, agora imagino, a vida inteira jovem, ela e Zacarias, né, lutando, né, pedindo, porque o Zacarias, ele não entrou naquele dia no sorteio ali, ele foi pedir, não, ele já vinha pedindo. O pedido era longo, porque uma mulher que não tivesse filhos era um opróbrio, não é? Era como se fosse uma maldição que ela carregava. Por isso que lá vai dizer, né? Salvar-se-á dando a luz a filhos. É preciso haver um filho, né? Eu estou falando, referindo-me àquela época, né? Não estou me referindo agora. Assim era considerado das mulheres, né? Mas ela, na sua velhice, um anjo apareceu a Zacarias e disse a ele: a tua oração foi ouvida. E ele ficou confuso. A minha oração foi ouvida? Foi. Porque aí disse que ele ia ter um filho. Aí ele falou, mas como? Ele agora pediu, agora que a bênção chegou, disse, agora não dá mais, não tem mais condições, não é? Mas, meus irmãos, Deus não olha para nossas condições. Ele olha para a promessa, para a resposta que ele tem para o seu pedido. Não desanime, não é? Não desanime. Na sua velhice, um anjo lhe apareceu, né? Vai falar isso. Mesmo com a idade avançada, ela gerou e criou João Batista para ser aquele que prepararia o caminho para o Messias. Ela sabia da sua importância no plano de Deus e cumpriu muito bem o seu papel. Agora eu imagino aquela senhora já idosa, né, carregando um filhozinho, aquela que era considerada e até desprezada, agora, né, o opróbrio dela saiu e ela vai dar glória a Deus. Deixa eu trazer agora uma outra mãe, não é, para vocês. Vamos conhecer a submissão de Maria. A submissão de Maria, escolhida entre todas as outras mulheres que nasceram no mundo. Maria era especial, conhecedora das Escrituras e forte. Ao receber a visita do anjo, informando que ela geraria um filho, o Salvador do mundo,
ela simplesmente respondeu, aleluia, glória a Deus, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Ó, irmãos, glorificado seja o Senhor. É preciso estar em contato com Deus, é preciso estar ligado com o céu, para quando Deus manifestar a sua vontade na minha vida, na tua vida, a gente possa dizer, amém, eis aqui o teu servo. Não é questionar, não é botar obstáculo, não é ver dificuldade, mas é crer. Você está ligado, você está com o Senhor está na tua vida. Então, quando Deus te der uma ordem, você não vai perguntar, e como? Pode ser, como será? Não, amém. O Senhor falou, eu vou dar glória a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Ela sabia dos riscos de morte que a acompanhariam, porém escolheu ser obediente e fiel, sujeitando-se à vontade de Deus. Aleluia, a vontade de Deus. Ela não se preocupou, porque uma mulher que engravidasse, ela já tinha se desposado com José, né? E havia aquele costume judaico que desposava, mas ficava aquele período, né? E antes de se ajuntar, ela foi encontrada grávida. E agora? Até José tentou deixá-la secretamente, mas o Senhor interviu e ele fez. Mas Jesus carregou, né, essa marca. Uma vez, um cidadão discutindo com o Senhor disse, eu não sou filho de prostituição. Porque entre as más línguas, irmão, vai ter sempre aquele que guarda e que comenta. Tem pessoas que gostam de lembrar de coisas desagradáveis. Infelizmente. Não seja assim, meu irmão. As coisas passadas devem ser jogadas para trás. Vamos glorificar a Deus e caminhar pelas coisas que o Senhor tem feito para a glória do seu nome. Essas mães viveram em épocas difíceis, como são os dias de hoje. A inspiração e exemplo delas fortalecem as mães de hoje e de sempre. Como é bom a gente conhecer, né? Às vezes, uma coisa que as mães, e eu quero falar isso para você, muito cuidado com o que você fala sobre o teu filho. Jamais diga ou não tenha no seu coração um desejo que o seu filho seja um menino próspero, não é? Que dê bem na vida. Se ele tem dificuldade, ajude-o, que haja uma ajuda, uma cooperação, não é? Nós temos aqui o exemplo da mãe de George Washington. Ela dizia, né? Ela é uma mulher piedosa, uma cristã. Ela dizia, meu filho não passará as dificuldades que eu tive. Não é? Eu já vi um cidadão dizer, eu não tive nada, por que meu filho vai ter? Nunca pense assim. Jogue esses pensamentos negativos para longe. Eu tive dificuldades, mas vou lutar para o meu filho não ter. Olha o que a mãe de George Washington disse, meu filho não passará as dificuldades que eu tive. Ó, irmão, desculpe, mas essas coisas me comovem, viu? Não é? É desejar o bem para o seu filho, lutar, e eu tenho certeza que a maioria das mães fazem isso. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Qual é a mãe que não quer ver o bem-estar do seu filho, o progresso dele? Ela luta, tira de si tudo que tem para que o seu filho seja abençoado, né? E a mãe de George Washington disse isso, né? E quem foi George Washington? Nasceu em 1732, morreu em 1799. Foi o primeiro presidente da República dos Estados Unidos. Ele foi, glória a Deus. Em sua homenagem, foi dado o seu nome à capital federal do país, Washington. Está lá, o nome perpetuou lá. Outros presidentes o nome passaram, mas esse ficou lá. Era o desejo da mãe. Meu filho, mãe, esse tem que ser o seu desejo, eu sei que é. E lute por isso. Ore, ensine, instrua, porque a melhor coisa que você vai dar ao seu filho é fazer com que ele tema o Senhor, guarde a sua palavra e viva neste mundo como um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Isso é importante. Amém? Glória a Deus. Desculpe, eu me emociono fácil. Desculpe, irmãos. Uma mãe, segundo o coração de Deus, tem a missão de formar filhos para Deus. Você tem que ter essa preocupação, mãe. Qual é a diferença que a mãe cristã faz? O dever qual a diferença que a mãe cristã faz ou deve fazer no lar? No Dia das Mães, vale a pena refletir sobre a mais preciosa missão de uma mãe: ensinar aos filhos os caminhos do Senhor.
Além de tudo isso, este também é um dia para refletir e buscar em Deus a capacitação de ser uma mãe segundo o coração de Deus. Irmãos, quando o povo saiu do Egito, havia uma ordem, está lá no capítulo 6 de Deuteronômio, andando pelo caminho, deitando, se levantando, não é? Fale das coisas de Deus, fale as suas experiências de Deus. Eu estou aproveitando esse gancho do Dia das Mães para que nós instauremos isso, conversando com os nossos filhos. A criança nasceu, você vai dar um tablet para ele, dá logo um celular para ele, e a criança, eu fico impressionado, a minha bisneta, né, tinha 2 anos, fez 3 anos agora, mas antes ela já pegava, já não quero isso, eu falei, mas essa menina sabe mexer, sabe? Eu falei, misericórdia, parece até que esse aparelho foi feito para essa geração. Isso tudo bem, não deixe os seus filhos ficarem sem os conhecimentos modernos para ajudá-los, mas ensine eles a usar tudo e, sobretudo, botar o Senhor, não é? Jesus e a sua palavra acima de todas as coisas. Eu quero trazer para vocês aqui, né, antes de entrar nas experiências das mães mais próximas, falar sobre Rispa. Rispa é o exemplo de amor de mãe. Vocês conhecem essa história, não é? Mas eu quero passar para vocês, né? Vamos conhecer a história que mereceu destaque na literatura universal. Rispa, um exemplo de amor de mãe. Presta atenção, queridos, queridas. Entre as histórias bíblicas encontramos uma pouco lembrada ou até desconhecida. É a brevíssima história de Rispa, filha de Aiá. Mais que uma história, sua presença e seus gestos são decisivos para fazer a diferença e reverter um relato de violência sangrenta numa história de resistência místico-profética. A presença de Rispa, não é? Está lá em 2 Samuel 3:7, 21, 8-11. Transforma a história de guerra e de morte em história sagrada. Lá em 2 Samuel 21-14, uma fome que durou 3 anos atingiu Israel durante a primeira metade do reinado de Davi em Jerusalém. Esta calamidade foi acreditada ter acontecido por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Os gibeonitas não eram israelitas, mas o restante deles, dos amoritas, que Saul perseguiu de dentro de Israel. Davi consultou os gibeonitas sobre quais exigências os satisfaziam, e foi respondido em que nada podiam compensar o que Saul tinha feito de errado para com eles, mas somente a morte de 7 filhos de Saul. Saul quebrou um pacto que foi feito lá nos dias de Josué, quando os gibeonitas, enganando Josué, conseguiu deles, de Josué, uma aliança. E nessa aliança, que ficou chamada Aliança Gibeonita, amados, o Israel passou a proteger os gibeonitas, mas Saul quis livrar-se dos gibeonitas, matando muitos deles. E agora é cobrado. Agora o curioso é que Deus deu 3 anos, né, de fome lá em Israel. 3 anos não tinham o que comer e Davi foi buscar Deus. Irmão, é muito importante, quando as coisas estiverem dando errado aí, busca Deus. Davi foi procurar Deus, buscou Deus. Senhor, o que há? E Deus disse para ele, foi Saul. Olha o que Saul fez. Então aí Davi foi buscar como consertar isso aí. E o conserto foi que 7 filhos de Saul teriam que ser enforcados, não é? Eu continuo. Davi concordou em entregar a eles os 2 filhos de Rispa, presta atenção, Rispa, os 2 filhos de Rispa, e 5 dos filhos de Merabe, filha mais velha de Saul, que ele tivera a Adriel. Os gibeonitas os condenaram à morte e penduraram seus corpos no santuário em Gibeá. Então Rispa
tornou seu lugar, então Rispa tomou seu lugar sobre a rocha de Gibeá e por 5 meses observou os corpos suspensos de seus filhos para os impedir de serem devorados pelas feras e aves de rapina, até serem finalmente levados para baixo e enterrados por Davi. Aí o caso de Rispa é um dos mais dramáticos exemplos de amor materno na literatura universal. O nome dessa mulher vai aparecer. Olha, irmãos, 5 meses essa mulher velou os cadáveres, não eram mais corpos, eram ossos, 5 meses, e ficou ali até que o rei Davi tomou conhecimento e vai socorrê-la. Eu continuo. Rispa em hebraico significa pedra brilhante. Foi concubina do rei Saul. Sua atitude e postura de resistência em favor da vida estão registrados no 2º livro de Samuel. Rispa era mãe de Amoni e Mefibosete. Esse Mefibosete não é o filho de Jonatas, mas é o filho de Saul. Filhos de Saul. Esses 2 filhos e mais 5 netos de Saul, filhos de Merabe, filha de Saul, foram entregues por Davi aos gibeonitas como expiação pelo massacre executado pelo rei Saul. Os gibeonitas enforcaram os 7 israelitas, deixando seus corpos expostos desde o princípio da ceifa da cevada, na primavera, por todo o ardente estio, até a queda das chuvas periódicas em outubro. Deixemos que esta mulher abra os nossos olhos e nos fale hoje, através de sua ternura, coragem e presença silenciosa. Imagine a quem essa mulher reclamar, a quem ela recorrer, né? Ali em silêncio ficou, fazendo um trabalho que todos que passassem ou que vissem, né, estranhavam. Essa mulher está aí, né, impedindo, estão mortos, por que não tira esses mortos? Ela não podia fazer isso, não é? A condenação estava ali e ali estava ficando, não é? Imagine vocês, essa mulher, o que ela deixa para nós hoje, não é? Como deve ser, de amor, paixão pela vida num contexto da violência, da guerra e da cultura e da morte. Partindo da realidade, né? Foi dito a Davi o que fizera Rispa. Então Davi estava lá, depois de atender os gibeonitas, estava lá esperando agora que a mão de Deus atendesse e parasse aquela fome, né, que estava trazendo ao seu país, né? Filho de Aió, concubina de Saul. Então foi Davi. Agora Davi tomou conhecimento, e Davi vem aonde Rispa está, tomou os ossos de Saul, agora ele vai fazer uma coisa. O que é que Davi faz? Então Davi foi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Aplacou para com a terra, acabou. Então, aquela luta, aquela prova foi-se, né? Acabou, porque cumpriu aquilo que Saul tinha feito de errado, foi consertado. Agora, eu usei aqui um termo, me desculpe, estou como escritor aos Hebreus quando diz, que mais direi? Faltar-me-ia tempo para falar de mães que são verdadeiros exemplos de amor de mãe. Como poderia dizer aqui hoje, amados, talvez vocês não conheçam, eu agora estou falando das mães próximas, né? Irmã Raimunda dos Ramos Neri, né? Muitos que estão me ouvindo conhecem esta mulher, é a conhecida Mundinha, mãe de José Ramos, mãe do Expeditos Ramos, mãe de João Ramos, mãe dos Ramos Neri, que é uma verdadeira matriarca, que lutou sozinha para criar esses filhos. Meus irmãos, vocês que conhecem a família Neri, não é? Sabe, né, a importância que esses obreiros têm no ministério da Igreja de São Miguel Paulista. Pois bem, essa mulher chamada, não é, Raimunda dos Ramos Neri, é uma matriarca, é uma guerreira. Ó Deus, abençoe essa irmã. Que exemplo essa mulher dá para suas noras, para sua filha, né, suas filhas. Né? Imagine você,
para ser aquela mulher lutadora. Meu Deus, eu guardo essas vidas. Eu, quando vejo a irmã, chamamos ela de Mundinha, que ela é mais conhecida assim, lá no meio, né? Eu desço para cumprimentá-la e digo assim, como vai a matriarca? O meu respeito por essa irmã, irmão, eu respeito essas mulheres, essas batalhadoras, né? Que lutam pelos seus filhos e deixam um exemplo tremendo para essa juventude. Hoje nós vemos que está na moda casar e descasar, casar de novo, e vai por aí, não há aquela preocupação, não é, com o casamento, como Deus tem, porque Deus fez uma mulher para um homem e que só a morte pode separar. Mas eu vejo mulheres, mesmo sozinhas, lutam, não é, batalham, e depois nós vemos elas vitoriosas, e é isso mesmo. Irmã Raimunda dos Ramos Nery, você é uma mulher vitoriosa, né? Esse pastor Gênesis aqui tem alegria, né, de ser um companheiro, servidor de Jesus ao seu lado. Pode saber disso, minha irmã. E vou lhe dizer, seus filhos, né, devem saber, e eu tenho certeza disso, que o carinho que eles têm por vocês, eu tenho observado, é muito grande, né? Eu sei disso. Um abraço para vocês, um abraço para você. Irmã Raimunda, você é exemplo para essa juventude que está aí, não é? Isso é ser mãe, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero me estender muito, mas quando olho para você também, Ana Elizabeth, você é outra mulher, não é? Que nós respeitamos também, não é? Quando fiz o casamento das tuas duas filhas, eu vi a luta sua, mas você é uma vencedora também, muitas batalhas você ainda vai enfrentar. Meu Deus, eu tenho uma alegria grande de ter mulheres como vocês do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista. E por que não falar também da irmã Lourdes, viúva do saudoso pastor Jeremias? Acompanhei a luta da irmã Lourdes. Que família linda! Agora eu tive o privilégio de fazer o casamento do Anderson com a Fernanda, lindo, né? Um casal lindo, mas eu tomei por hábito agora, no casamento, fazer a primeira união das famílias, mostrar a importância do casamento para as famílias, e eu olhei para a irmã Lourdes, quando chegou perto de mim, disse, irmã, você é uma vitoriosa, olha para a sua família, você é uma vitoriosa, glória a Deus por essas mulheres, e que essas mulheres sirvam de exemplo, juventude para vocês, lutar por seus filhos, porque é isso que uma mãe deve ser, é isso que Deus espera de uma mãe. Desculpe, irmãos, eu estou muito emocionado porque eu estou falando de guerreiras vitoriosas, mas agora eu quero encerrar, tá bom? Mas eu quero encerrar olhando para minha esposa que está aqui do meu lado, a Márcia, essa companheira que Deus me deu, e quero contar apenas entre outras experiências como mãe, quando o nosso filho Wesley se queimou. Irmãos, não é fácil, não é? Quando o Wesley se queimou, a Márcia pegou esse menino, botou no carro, ligou o pisca-alerta, levou para o Meyer, lá ele foi atendido, e depois conseguimos uma vaga no Andaraí, que era especialista em tratamento de queimados, não é? E essa Márcia aqui, não é? Eu agradeço a Deus, Márcia, por tua vida, né? Que seria do Gênesis ser a Márcia, mas graças ao bom Deus, ele foi tão bondoso que me deu essa companheira, e eu estou aqui com ela está aqui do meu lado, mas não está do meu lado só aqui, não, ela está sempre do meu lado, é uma companheira que Deus me deu, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, mas o que eu quero dizer para vocês é que o Wesley foi desenganado, não é? E levaram ele, botaram lá, não sei se era 10º andar, e ela já não podia entrar, era aquele horário de visita, ela não se contentou com o horário de visita, comprou uma roupa como se fosse um trabalhador do hospital, sapato branco, saia branca, e vestiu-se, e ia por aquela obra que estava do lado, subia as escadas, e de repente já estava ela lá onde o Wesley estava. Teve um dia que o médico olhou para ela, mas essa mulher está aqui de novo, fica aí. Então ela já passou a ser liberada para ficar. Nosso filho foi desenganado. Wesley, você foi desenganado, viu?
mas Jesus não te desenganou. Eu louvo a Deus pela tua vida. Estava assistindo as suas lives aí e vendo como Deus te usa, viu? Deus te abençoe, meu filho. Saiba que essa mulher aqui lutou, não é? Pela sua vida. E eu glorifico a Deus pela tua vida, Wesley, e agradeço a Deus pela Márcia, porque ela mostrou o que é ser mãe, não é? Eu quero dizer para vocês que ela se preocupa com os filhos, se preocupa com os netos, e agora Deus nos deu 7 lindos bisnetos, não é? Louvado seja o Senhor. Ela agora se preocupa com os bisnetos também, como estão. Louvado seja o Senhor. E eu não quero falar mais, quero te agradecer, porque você teve paciência de me ouvir, mas quero dizer a vocês, mães, olha, vocês são um presente de Deus para nós, os esposos. Ai de nós se não fosse vocês. Eu tenho certeza que a recompensa de vocês diante do Pai será muito grande. Deus vos abençoe. E agora eu vou pedir à irmã Márcia que agora ofereça a todas as mães um hino que ela não tem cantado ultimamente. É o Salmo 121. Eu vou dar aqui espaço para a Márcia, não é? E ela vai estar louvando ao Senhor com esse cântico, Salmo 121. Deixa só eu botar ele aqui. Não é? É um louvor que, quando ela gravou, ela estava esperando a Márcia Cristina, né? A Márcia Cristina, ela disse que ela canta com a mãe dela nesse louvor, não canta não, né? Mas ela estava ali, Salmo 121, louvado é o Senhor. Ela vai estar louvando o Senhor agora com ele, não é? E depois nós vamos já estar encerrando, amém? Deixa eu preparar ela aqui para ela cantar em pé, para poder ficar bem à vontade. Bem, Márcia. Os irmãos, cantem em casa comigo. Eu estou um pouco rouca hoje, mas eu quero louvar esse nome para a glória do Senhor Jesus. Em memória de todos, para todas as mães. Esse negócio aqui. Aqui. Aleluia. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, nem dormirá o que te guarda. Eis que não escanejará, nem dormirá o que guarda Israel. Jeová é teu protetor. Jeová
agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Foi para vocês, mães, que a Márcia cantou este ano. Não tem cantado ultimamente esse louvor, não é? Mas hoje ela trouxe para agradecer a Deus pela vida de todas as mães. Deus abençoe a todas as mães, né, de todo o mundo, mas particularmente do nosso Brasil e intimamente do nosso ministério, né? Louvado é o Senhor, agradeço a todas vocês, a todos vocês que nos acompanharam, não é? E que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é que é importante. Certo, irmãos? Então nós estamos encerrando. Agradecemos a Deus, não é? Por esse privilégio, por esse canal que nós temos, né? Olhando você, Mirna, aí, né? Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, minha irmã. Você é a resposta de Deus, né? Para nós vê-la assim hoje, a nossa conversa, você tão alegre. Glorificado seja o nome do Senhor. A Mirninha também, dá um abraço nela, né? Todas trabalhando na saúde. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus pela vida de vocês. Todos vocês, queridos, que estão aí, viu? Bendito seja o nome do Senhor, não é? É uma alegria o Erle te ver alegre aí, servindo o Senhor. Acho que você foi visitado aí um pouquinho, né? Lembrar daquele dia terrível, né? Mas Jesus está conosco, Jesus, né, nos abençoou, graças a Deus você está aí, nós estamos aqui e o Pai está conosco. Amados, nós agora vamos encerrar, não é? E aí, prometendo que na terça-feira estaremos aqui, não é, para estar mantendo, né, enquanto durar essa quarentena, nós vamos estar ministrando, buscando de Deus a palavra para vocês, né? E pela misericórdia o Senhor tem nos atendido, tem nos dado a sua palavra para ministrar para vocês. Mas ore pelo pastor Gênesis, né? Vocês veem que às vezes eu estou aqui um pouquinho atrapalhado, eu não tenho muita prática, mas Deus está me dando condições, né? O importante é o que você está recebendo do Senhor, eu sei que está recebendo, não é? E Ele é o nosso abençoador, amém? Vamos continuar clamando, peço pela nossa irmã Elzira, pelo nosso irmão Osias, não é? Para que a mão do Pai esteja com a sua serva, com a Nívia, com a Fabiana. Elas precisam de forças para suportar essa prova, e eu sei que Deus é poderoso para conceder a sua serva, com todos os seus familiares, neste momento. Nós vamos, mais uma vez, fazer uma corrente de oração em favor deles, e depois nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica, uma semana abençoada para vocês que vão enfrentar a luta, não é, a partir de amanhã. Né? Amanhã vai haver restrições maiores com respeito aos transportes dos carros, dos automóveis. Que Deus vos ajude, vos abençoe. A nossa oração é essa mesmo por vocês, amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos unidos agora, ó Deus, como uma corrente de oração em favor da tua serva, irmã Elzira, Pai, tua serva, Pai. Tu sabes que ela só depende de Ti. Nosso pedido ao Senhor é que ela seja curada, que ela seja liberta, como tens feito com outras vidas, ó Pai, que estavam, ó Deus, também em estado crítico, mas a tua mão estendida tocou neles e hoje eles estão já se preparando para voltar para os seus familiares. Assim eu te peço pela irmã Elzira, também pelo teu servo Osias, como aqueles que porventura estejam nas mesmas condições, Pai. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão e ajuda essa família. A Nívia, a tua serva Fabiana, a todos os familiares, nós entregamos em tuas mãos porque nós sabemos que é o nosso consolo, nosso companheiro, nosso ajudador. Então eu te peço por essa família, como para todas as famílias que estão vivendo o mesmo drama, Pai. Que seja a tua mão para ajudá-los. Uma bênção para os irmãos que estão conosco nesse culto desta noite. Pai, abençoa eles grandemente. Aqueles que ainda vão depois estarem assistindo esse trabalho, sejam também abençoados, Pai. Eu entrego nas tuas mãos uma semana abençoada. Eu entrego nas tuas mãos as nossas autoridades constituídas, os poderes que governam este país, que haja um entrosamento, uma harmonia, Pai.
e que a criatura humana, o necessitado, seja o alvo principal e outro motivo não os leve a se reunir e a não ser buscar uma solução para aqueles que estão com carências e com necessidades. Também a classe médica abençoa essas vidas, ó Deus, esses heróis e heroínas que estão ali arriscando suas próprias vidas, como a minha irmã foi acometida porque estava nessa batalha, mas graças te dou pela recuperação e que se complete, Pai, para nós darmos um grande, um culto de alegria, que mesmo que seja através da live, nós estarmos juntos te agradecendo e poder ouvir dela que já voltou à normalidade, já voltou ao seu trabalho. Pai, em nome de Jesus te fazemos esses pedidos, em nome de Jesus pedimos a tua resposta, porque nós sabemos que tu és um Deus do já, tu és um Deus que responde ao clamor, e nós estamos te pedindo em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo aquele que crê e espera no Senhor. Que todos que creem digam amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre do mal. Até terça-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Amém?